tão válido representar um modo de aprisionamento por outro, quanto representar qualquer coisa que de fato existe por alguma coisa que não existe. Olá, eu sou Manuel da Costa Pinto e aqui nesse canal eu falo de como a literatura diz respeito sempre à nossa realidade mais cotidiana, mais contemporânea. Mesmo livros clássicos, escritos há muitos séculos, dizem respeito à nossa realidade, mostrando como a literatura é um organismo vivo, né, que está muito presente na nossa vida, traduz muito os nossos problemas, nossas ansiedades. E eu hoje vou falar de um problema que nos aflige a todos e de um livro que é aquele que melhor trata desse problema. Estou falando da pandemia, evidentemente, que nos assola, e vou falar do romance A Peste, do Albert Camus, esse escritor francês, nascido na Argélia em 1913, e que é um autor de livros já clássicos da literatura contemporânea, da literatura do século XX. Quando começou a pandemia, este livro, A Peste, que trata de uma epidemia, como diz o título, ele logo voltou a ser best-seller na Itália, na França, e nos primeiros meses, aqui no Brasil, a editora Record, que publica O Caminho no Brasil, acusou um aumento de 65% das vendas do livro de imediato. E de lá para cá, o livro continua sendo muito procurado. Eu sou um estudioso da obra do Camus, paralelamente aos meus trabalhos como jornalista, e fui convidado para falar em vários momentos sobre A Peste do Camus. Eu não poderia deixar de falar sobre esse livro agora. O romance A Peste não é o melhor livro de ficção desse escritor, do Albert Camus. Eu acho que os livros mais importantes dele, mais significativos para a história da literatura, são, sem dúvida alguma, O Estrangeiro e A Queda, né? O seu primeiro e seu último romance. A Peste, de 1947, está no meio da obra dele. Mas se A Peste não é o melhor livro de ficção do Camus, ele é, sem dúvida, o melhor romance já escrito sobre uma epidemia. Rivaliza apenas com um outro livro, que é esse aqui, ó, Um Diário do Ano da Peste, do Daniel Defoe, mais conhecido pelo Robinson Crusoe, ou Robinson Crusoe. O Diário do Ano da Peste fala de uma epidemia de peste que aconteceu quando o escritor Daniel Defoe era jovem, em 1665, na cidade de Londres. E, não casualmente, o Camus usa em A Peste uma epígrafe, né, aquele texto de citação de um outro autor que aparece no começo de vários romances, um texto de epígrafe que é tirado do Robinson Crusoe, do Daniel Defoe, que é o autor de Um Diário do Ano da Peste. Essa epígrafe diz o seguinte: é tão válido representar um modo de aprisionamento por outro, quanto representar qualquer coisa que de fato existe por alguma coisa que não existe. Camus, com isso, com essa frase do Defoe, autor de um livro sobre a peste, para abrir o romance A Peste, ele quer indicar que a peste que vai ser abordada aqui no romance dele, Camus, está falando não apenas de uma epidemia, mas não apenas do aprisionamento provocado por uma epidemia, mas por um outro tipo de aprisionamento. O livro foi publicado em 47 e, evidentemente, ele era uma alegoria, uma narrativa simbólica sobre a ocupação nazista da França e da Europa de uma maneira geral. Então, o aprisionamento que acontece da cidade acometida pela peste aqui no romance do Camus, na verdade, a epidemia simboliza a ocupação nazista e pode ser vista como uma representação simbólica de todos os totalitarismos contra os quais a gente se vê, que nos oprimem e contra os quais a gente tem que reagir de alguma maneira. O livro deve ser lido, portanto, dessa maneira, como uma representação de uma cidade assolada por uma epidemia que representa um regime totalitário opressivo. Isso era muito válido, muito evidente em 1947, quando o livro foi lançado, porque tinha acabado de acontecer a Segunda Guerra Mundial, em que a França tinha sido ocupada pelos nazistas. Curiosamente, passados tantos anos, né, tantas décadas, para nós hoje, A Peste do Camus representa
não um regime totalitário. A peste do Camus deixa de ter o seu caráter simbólico, alegórico, e passa a ter o seu significado literal. A gente pode ler hoje, no contexto de uma pandemia, a peste do Camus, a peste que acontece no romance, como uma peste mesmo, ou, no nosso caso, uma pandemia. O que acontece no livro? No livro, a cidade de Oran, no norte da África, na Argélia, país em que nasceu Camus, que era de nacionalidade francesa, mas nasceu na Argélia, que então fazia parte da França, era uma colônia da França. Na cidade de Oran acontece uma epidemia e a gente tem um aprisionamento, a cidade é fechada. E a gente tem as várias opções para as pessoas que vivem nessa cidade. Quais seriam essas opções? Combater a peste, tentar fugir da cidade, se conformar, se aproveitar das circunstâncias de uma epidemia. São as opções que representam saídas éticas, escolhas éticas ou morais diante de um acontecimento dessa natureza. Se a gente for ler o romance na sua chave original, alegórica, né, em que a peste é uma alegoria do nazismo, o comportamento das pessoas representa as opções diante de um regime totalitário. Se conformar, colaborar com o inimigo ou resistir a ele. Né? O Camus, inclusive, optou por essa via. Ele participou da resistência ao nazismo. Então, de certa maneira, no romance A Peste, em que a cidade de Oran é fechada por causa da epidemia, aqueles que se organizam para combater a doença representam os resistentes, aqueles que resistiram e combateram o nazismo. Agora, se a gente vai ler o livro pelo viés contemporâneo, tomando a peste não como uma alegoria do nazismo, mas como uma epidemia, em que a gente pode enxergar elementos da pandemia que nos aflige hoje, a gente vê que essas opções se modificam um pouco. Há aquelas pessoas que ficam indiferentes, aquelas que se angustiam, aquelas que ficam que se aproveitam da situação de uma epidemia, e aquelas que se organizam para colaborar com os serviços sanitários de combate à epidemia, como várias pessoas heroicamente estão aí garantindo a nossa sobrevivência nesse caos, né? A gente presta sempre uma homenagem às pessoas que trabalham nos serviços de saúde. No romance do Camus, há vários personagens que representam essas opções. Então, há, por exemplo, o Padre Panelu. O Padre Panelu é um padre super reacionário, conservador, que faz um sermão célebre na história da literatura contemporânea, porque ele fala que a epidemia é um castigo divino merecido pelos cidadãos pecaminosos da cidade de Oran. E a gente sabe como, hoje, durante a pandemia, muitas vezes o discurso religioso ou mesmo ideológico tem sido usado tem usado a pandemia para se auto-justificar. O discurso religioso se auto-justifica, considera a epidemia obra divina e não obra da natureza, do acaso. Também tem uma personagem, por exemplo, que é o Cottard. O Cottard é um contraventor que, no começo da peste do Camus, ele até tenta se suicidar, de tal maneira ele está envolvido em problemas, e quando vem a epidemia, ele é a única personagem que dá, assim, ergue as mãos para os céus e agradece a epidemia, porque durante uma epidemia ele vai poder cometer suas contravenções à vontade, porque ninguém vai estar prestando muito atenção naquilo que ele faz. De certa maneira, o Cottard vê na epidemia de peste a possibilidade de, digamos, passar a boiada dos seus crimes, né, como um certo ministro que a gente conhece tão bem. Ou seja, os tipos que o Camus cria como personagens para falar da resistência ao nazismo, ou do colaboracionismo, ou da colaboração com o nazismo, né, que é como aconteceu na França, são personagens que hoje assumem esse caráter emblemático em relação às nossas atitudes em relação a uma pandemia como a de Covid-19 que a gente está vivendo. A própria população de Oran, a cidade em que acontece a peste, nessa cidade argelina, oscila entre as pessoas que ficam remoendo a solidão do confinamento, aquelas que se engajam nos serviços sanitários, e também uma parcela da população que se lança no frenesi dos teatros, cafés, restaurantes, numa espécie de gozo terminal, suicida,
enfim, a gente tem visto muito isso durante essa pandemia, né? Gente que respeita o confinamento e gente que ignora completamente e tem um hedonismo irresponsável, até homicida, a gente poderia dizer. Então, vários elementos da peste do Camus que dizem respeito ao combate ao nazismo, dizem respeito também, literalmente, à situação de uma pandemia como a que a gente vive. E, obviamente, a personagem que mais representa o pensamento do escritor é o protagonista, que é um médico chamado Bernard Rieu, que é uma espécie de alter ego do Camus. O que é alter ego? Alter ego quer dizer em latim outro eu, e a gente usa isso em literatura para falar daquela personagem que, mais do que qualquer outra dentro de um romance, representa a opinião, a posição, o posicionamento diante dos problemas do seu autor. Então, o alter ego é como se fosse um representante do autor entre as personagens de um romance. E esse Bernard Rieu, ele tem uma atitude realmente muito parecida com aquela que o próprio Camus teve na Resistência. Ele não lutou contra o nazismo em nome de uma ideologia contraditória, antagônica ao nazismo. Ele lutou simplesmente por um dever moral de preservar a vida e resistir ao assédio do mal em estado puro, que seria o nazismo, sem reivindicar uma outra ideologia oposta. E o Camus deixou algumas anotações muito interessantes. Isso aqui é uma edição da obra completa dele, que traz uma série de anotações. É uma famosa coleção francesa chamada Pléiade, que reúne os melhores autores de todo o mundo, e que reúne também os cadernos, os registros, os esboços dos autores. E aqui tem um registro em que o Camus, enquanto escrevia este romance, A Peste, ele diz o seguinte: quero exprimir, por meio da peste, o sufocamento que todos nós sofremos e a atmosfera de ameaça e de exílio em que vivemos. Quero, ao mesmo tempo, estender essa interpretação à noção da existência em geral. A peste dará a imagem daqueles que, nessa guerra, tiveram a parte de reflexão e do silêncio, do sofrimento moral. Ou seja, o Camus fala que, ao exprimir o confinamento e o sofrimento, a atmosfera de asfixia e exílio da peste, ele queria também expressar a atmosfera de exílio e asfixia da guerra, deixando claro que a peste originalmente é uma metáfora do combate ao nazismo. Mas depois ele faz uma outra observação que tem muito mais a ver com a nossa situação. Ele, num outro momento do seu caderno de anotações de trabalho, enquanto escrevia A Peste, escreve: um dos temas possíveis, luta da medicina e da religião, as potências do relativo contra as potências do absoluto. E é o relativo que triunfa, ou mais exatamente, não perde. Ou seja, o Camus reivindica a luta contra o mal, que tem conotações religiosas, conotações metafísicas, conotações ideológicas, não em nome de uma outra metafísica, não em nome de uma outra visão de mundo abstrata, de uma outra ideologia, mas em nome simplesmente daquilo que ele chama de potências do relativo, ou seja, uma espécie de humildade na luta contra o mal, lutar contra o mal apenas por um dever moral, por uma cumplicidade com os outros que sofrem, por uma empatia com o sofrimento alheio. Ou seja, o Camus aponta na Peste, livro escrito originalmente para falar do combate ao nazismo, ele aponta também, talvez, a melhor maneira, o melhor posicionamento ético e moral de combater a pandemia que nos aflige. Esta cumplicidade e essa empatia que a gente pode extrair das páginas do romance A Peste. Então é isso. Obrigado por ter me acompanhado até aqui e encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!